Então, galera, já que vocês aprenderam a parte teórica, vamos responder questões. Então, a gente vai estar lançando nessas videoaulas questões para a gente praticar realmente, ver o que a gente aprendeu, viu? Então, tá valendo, galera! Primeira questão, ó, bem interessante. Diz que o estudo da comunidade biótica, que é dos seres vivos, do ecossistema marinho de uma faixa litorânea revelou o esquema montado abaixo. Então, nós temos aqui uma teia alimentar. Quais indivíduos ocupam o mesmo nível trófico nesta teia alimentar? Eles querem que esteja no mesmo nível trófico. Se é consumidor primário, se é secundário, nessa teia alimentar. Lembrando que a teia alimentar, nós temos várias cadeias alimentares inseridas aqui, né? Vamos começando. Por exemplo, a letra A diz que algas marinhas, fungos e bactérias. Já pensou? Fungos e bactérias, fungos produtores, que nem algas marinhas? Difícil, né? Letra B fala peixes, crustáceos e moluscos. A gente pode encontrar peixes aqui, ó, como consumidor primário. Crustáceos como consumidor primário. Mas moluscos, ó, aqui como secundário. Então a letra B está fora. Letra C nós temos golfinho. Tá aqui, ó, golfinho secundário. Moluscos, está aqui, secundário. E gaivotas, também secundário. Secundário que vem depois do primário, né? Então faz sentido a letra C, né? A letra D tem peixes, primário, né? Golfinho é secundário. Então não está no mesmo nível trófico. E a letra E tem algas marinhas, que são produtores, crustáceos, moluscos, que são consumidores. Não estão no mesmo nível trófico. Então deu aqui para nós a letra C. Golfinhos, moluscos e gaivotas estão trabalhando aqui como consumidores secundários. Por que secundários, professor? Que estão se alimentando aqui, ó, dos primários. Próxima questão, ó, também moleza. Essas questões de ecologia quase sempre são tranquilas, né? Diz que em um lago estão presentes diversas espécies de animais, plantas, algas, protozoários, fungos e bactérias. O conjunto desses seres vivos constitui. A gente está considerando aqui somente os seres vivos, né? As diferentes populações. Então, o conjunto de populações constitui a comunidade biológica. Só pode ser a letra B. B de bola, né? Comunidade formada pelas populações de diferentes espécies, tranquilamente. Essa próxima questão quer que você marque a alternativa que completa bem, né, essa frase. Aí, ele quer saber o que é, né? É aquele que atende às necessidades presentes sem comprometer a possibilidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. Então, o que é isso? É o que a gente chama de sustentabilidade. São as formas de utilizar os recursos no presente de forma que eles se mantenham para as futuras gerações. Isso que a gente chama de desenvolvimento sustentável, que dá certinho na letra C. Beleza, né? Esse conceito de sustentabilidade já está bem sedimentado, né, no nosso subconsciente e no nosso consciente também, viu? Próxima questão, a gente vê aqui, ó. As bactérias diferem quanto à fonte primária de energia para seus processos metabólicos. Por exemplo, aqui no primeiro tem o cloróbio, que utiliza energia luminosa. No 2, essa bege à toa,
o Begeatua, que utiliza energia gerada pela oxidação de compostos inorgânicos. E o terceiro, o Mycobacterium, que utiliza energia gerada pela degradação de compostos orgânicos, componentes do organismo hospedeiro. Com base nessas informações, indica a alternativa que relaciona corretamente essas bactérias com seu papel nas cadeias alimentares. Então a gente vai descobrir qual é o papel dessas bactérias nas cadeias alimentares onde elas estão inseridas, né? Em que elas fazem parte. Então a primeira aqui, ó, diz que utiliza energia luminosa. Utilizar energia luminosa é característica de quem realiza fotossíntese. Quem realiza fotossíntese, a gente pode considerar como produtor. Então, vou colocar aqui a letra P de produtor. Essa segunda, ó, utiliza energia que é gerada pela oxidação de compostos inorgânicos. Quem oxida compostos inorgânicos, no caso aqui ele não mencionou a presença da luz, então isso aqui seria quimiossíntese. Quimiossíntese também é característica de indivíduos produtores, não é só a fotossíntese não, viu? Quimiossíntese também. E o terceiro, utiliza energia que é gerada da degradação de compostos orgânicos, componentes do hospedeiro. Hospedeiro, ó, te dá a ideia de parasita. O parasita aqui, ó, ele vai entrar como consumidor. Vou botar aqui letra C de consumidor. Então nós temos produtor, produtor e consumidor. Qual a alternativa correta? Letra E. Beleza? Você tinha que ter o conhecimento sobre quimiossíntese também, viu? Então, corretíssimo. Próxima questão também interessante, que é que você marque a alternativa correta com relação ao fluxo de energia em um ecossistema. Como a gente lembra, né, o fluxo de energia ele é unidirecional e essa energia ela é perdida ao longo dos níveis tróficos. Vamos ver qual é que se enquadra melhor aqui. A letra A diz que a energia de um ecossistema é produzida pelos consumidores primários e devolvida ao ambiente pela ação dos decompositores. Primeiro, ó, consumidor não é produtor, então eles não irão produzir energia. Então está fora a letra A. A letra B diz que a energia disponível em um ecossistema será tanto menor quanto mais curta for a cadeia trófica ou cadeia alimentar. Só que a energia vai se perdendo ao longo dos níveis, então ela será menor se uma cadeia for mais longa e não se ela for curta. Então a letra B está fora. A letra C diz que a energia de um ecossistema entra na forma de energia luminosa, é convertida em energia química e posteriormente reciclada. Infelizmente a gente não vai ter essa reciclagem aqui não, ela vai sendo perdida ao longo dos níveis. A letra D diz que a energia disponível para o nível trófico posterior será sempre menor do que a energia recebida pelo nível trófico anterior. Isso explica o que a gente falou, né? Que essa energia vai sendo perdida ao longo dos níveis. Então a letra D faz sentido. Mas vamos ver a letra E. A energia que flui entre os componentes da cadeia trófica permanece sempre constante. Se fosse constante era bom demais, né? Mas não, essa energia vai fluindo e vai sendo perdida. Uma parte, né? Então, corretíssimo. Letra D de dado. Essas questões que envolvem fluxo de energia são marcantes nas questões sobre ecologia. Próxima nós temos aqui uma teia alimentar. Ele quer
os exemplos de consumidor primário e de consumidor secundário, respectivamente. A gente está querendo, ó, consumidores. Então você já vai descartar os produtores, né? Ele quer o primário, que é o primeiro consumidor que vai se alimentar dos produtores, e o consumidor secundário, que vai se alimentar dos primários. Nesse caso aqui, ó, quem é consumidor primário? Capivara e o boi. Então as questões que tem capivara e boi, B e C, podem ficar, o restante está fora. Consumidor secundário aqui, ó, nós temos o ser humano e esse jacarezinho aqui, né? Então, ó, capivara e ser humano faz sentido, né? Esse aqui é a capivara primário e o ser humano secundário. É verdade? E a letra C diz que é boi e capivara. Capivara não é secundário, é primário. Então, por eliminação, ó, capivara e o ser humano. Capivara, consumidor primário, herbívoro, e o ser humano, consumidor secundário, que está se alimentando da capivara e do boi. Beleza? Então, corretíssimo. Letra B de bola. A próxima, ele pergunta: qual dos conceitos ecológicos abaixo está apresentado de forma correta? Bom também sempre estar revisando os conceitos ecológicos, viu? Que são bem cobrados. A letra A diz que habitat é o local onde os indivíduos se reúnem para se alimentar. Se fosse restaurante, estaria correto, né? A letra B diz: nicho ecológico é o local de um ecossistema em que um determinado organismo vive. Esse aqui seria o conceito de habitat. Então a letra B está fora também. A letra C diz que população é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que ocorrem juntos em uma mesma área geográfica. Faz sentido, viu? Vamos ver as demais. Comunidade é o grupo de organismos de mesma espécie que vive numa determinada área. A comunidade não é de mesma espécie, de diferentes espécies. E a letra E, ecossistema é a sequência linear de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Isso aqui é o conceito de cadeia alimentar. A letra E também está fora. Então aqui ficou para nós a letra C. Populações contêm seres da mesma espécie que ocorrem no mesmo período, numa mesma área geográfica. Corretíssimo. Próxima questão, ó. Grande, né? Extensa, mas ao mesmo tempo bem fácil. Considerando a curva de crescimento populacional mostrada abaixo, assinale a alternativa correta. Aqui nós temos uma curva de crescimento, né? Que nós temos aqui o número de indivíduos e o tempo. A gente traz aqui a curva de potencial biótico, que é o que aquela população pode crescer. Perceba que ela cresce quase que infinitamente para cima, né? Aqui nós temos o tamanho máximo, que é suportado pelo ambiente, a resistência do meio, que vai impedir, né, que essa população cresça de acordo com o seu potencial biótico, e a curva de crescimento real, que vai ficar girando em torno, ó, nessa faixa aqui do crescimento máximo suportado pelo ambiente. Então a letra A diz que o potencial biótico de uma população é determinado pela capacidade mínima de seu crescimento. Você pode ver que aqui o potencial biótico ele está crescendo, ó, até onde for possível, né? Não seria a sua capacidade mínima, mas até mesmo o seu máximo. Letra B diz que o crescimento real de uma população pode ser representado por uma contínua curva ascendente ao longo do tempo. A real não. Você pode ver aqui, ó,
que o crescimento real ele não é uma curva contínua, né, ascendente. Você está vendo isso no potencial biótico. Então a letra B está fora. A C diz que a curva de crescimento real pode eventualmente superar em número de indivíduos a curva de potencial biótico. Superar é complicado, ela pode chegar, se o ambiente favorecer bem essa espécie, né, ela chegar a se nivelar com a curva de potencial biótico. Agora superar já é outra realidade, viu? Letra D, a carga biótica máxima do ambiente é dada pelo limite máximo de indivíduos que o ambiente suporta. Faz sentido, né? É a carga viva, né, biológica máxima. Faz sentido. Vamos ver a letra E. Fatores de resistência do meio, como a oferta ilimitada de alimento e espaço, impede o crescimento da população. Poderia estar correto, mas ele disse aqui, ó, oferta ilimitada de alimento. Isso não seria um fator de resistência, né? Iria favorecer. A letra E está fora, então aqui, ó, eliminação. Ficamos com a letra D. Carga biótica máxima é o máximo de indivíduos que o ambiente pode suportar. Corretíssimo. Próxima questão também, ó, de boa, facílima. E diz que uma espécie de anfíbio apresenta fase larval aquática e onívora e fase adulta terrestre e carnívora. Nessa frase encontramos conceitos de, percebam, ó, aqui está mostrando o local onde ele vive, aquático ou terrestre. A gente está vendo o conceito de habitat. Estamos vendo o modo de vida, ó, que é onívora ou carnívora, como ele se comporta no ambiente, né? Isso aqui é o seu nicho ecológico. Então nós temos aqui nessa frase conceito de habitat e nicho ecológico. Letra E. Tranquilíssimo, né? Essa aqui foi para você ficar feliz mesmo, viu? Próxima questão diz que os elementos químicos, incluindo todos os elementos essenciais do protoplasma da célula, tendem a circular na biosfera por caminhos característicos do meio ambiente para o organismo e vice-versa. Esses percursos são denominados, primeiro, ó, está tratando de elementos químicos, carbono, nitrogênio, fósforo, beleza? Eles percorrem a biosfera e passando geralmente do ambiente para o organismo ou vice-versa. Aqui está detalhando os ciclos biogeoquímicos, como a gente viu no ciclo do carbono, nitrogênio, beleza? Então a gente verifica isso aqui na letra C. Nós estamos aqui descrevendo um ciclo, tratando do ciclo biogeoquímico. Tranquilo? Letra C. Questão também bem interessante, viu? É bom vocês ficarem espertos nesses ciclos, especialmente do carbono, do nitrogênio, do fósforo. São bem interessantes. Então a gente agradece a atenção. Você pode assistir essa aula várias vezes, apertando pause quando você quiser responder a questão, né, para você comparar a sua resposta com a nossa, e compartilhar o máximo que puder. Tem amigos seus aí precisando dessas videoaulas, né? E se inscrever no canal e deixar o like, né? Também faz bem aqui para fortalecer o canal. Então até a próxima. Valeu!